Amém, queridos? Depois de uns dias ali no hospital, nós estamos de volta. Amém? E é uma coisa muito interessante que eu ouvi muitas palavras, né? Muitas pessoas disseram algumas coisas para mim assim: você vai para o hospital, é um momento de Deus falar contigo, é um momento de você ter mais com Deus. Amém, tudo isso é verdade. Mas bom, né, não? Bom, se Deus puder falar com a gente de outra maneira. Imagina se toda vez que Deus quiser falar com você, te jogar no hospital. Jesus. Mas foi bom. Por que foi bom? Porque na verdade, irmãos, a gente teve a oportunidade de ver o milagre de Deus. De ver o milagre de Deus. Como assim, pastor? Eu já contei para algumas pessoas, e alguns estiveram lá em casa, foram lá me ver. Alguns levaram até uma pizza lá. Jesus, foi bênção. E o milagre acontece, ou aconteceu exatamente quando nós chegamos no hospital. A pastora, meu filho estava em casa com os meus netos. E aí, antes de eu entrar para o centro cardiológico, onde foi feito o cateterismo, meu filho disse assim: vamos orar? E ele colocou a mão no meu peito e disse assim, vamos orar. E ele começou a orar e clamar ao Senhor, porque ele disse: eu sei que o Senhor pode fazer um milagre. Um amém, por favor. Porque Deus pode fazer um milagre, meu irmão. Amém? Diga assim comigo: quando eu torno-me responsável por meu irmão, é porque eu sou seu intercessor. Agora diz ao contrário: quando eu intercedo, eu torno-me responsável pelo meu irmão. Quem está entendendo, diga amém. Amém, querido? Queridos, quando nós olhamos para a nação, nós estamos vivendo um tempo muito diferente no nosso país. Nós estamos vivendo um tempo muito adverso daquilo que é comum. Nós estamos vivendo um tempo de dor, vivemos um tempo de perda, vivemos um tempo que tem sido muito forte na nossa vida. Eu não digo na vida da igreja, mas na nossa vida pessoal. Muitas dores a gente tem sentido, muitos problemas. Eu não estou falando só de uma dor física, eu estou falando de uma dor de um modo geral. Muitas batalhas têm afrontado e confrontado a nossa vida. E nós, para todas elas, nós precisamos de uma forte intercessão. Porque quando nós temos alguém que intercede conosco ou por nós, porque, meu irmão, às vezes a gente está tão fragilizado que a gente precisa de alguém para interceder. Às vezes a gente está tão fraco que a gente precisa de alguém para se levantar, para interceder por nós, para pelejar por nós. Sabe, queridos, e essa proposta é uma proposta que a igreja moderna, ela desprezou. A igreja moderna desprezou essa proposta da intercessão, da oração, do clamor, de olhar para o meu irmão e entender que o meu irmão, que a minha irmã precisa da minha oração e da minha intercessão. Então, por isso que eu digo que eu vivi mais um milagre, eu tenho mais um milagre para contar. Porque quando o médico foi me dar alta, ele falou assim: senhor Luiz, o senhor não tem nada. Eu falei: foi só um ciricutico então, né? Foi só um ciricutico que eu tive. Ele falou: não, o senhor não tem nada.
as coronárias estão limpas. Mas é interessante, eu estava falando para minha esposa, nossa pastora, na hora que ela chegou hoje do trabalho, que eu estou sentindo exatamente aquela sensação do cateterismo cutucando meu coração. Eu ainda sinto aquilo, parece um reflexo. Mas sabe, queridos, às vezes sabemos das lutas e das adversidades e dos problemas. Por exemplo, eu estava em casa e eu estava vendo que o ex-presidente da República, o barbudo, o senhor Luiz Inácio, ele foi condenado em segunda instância pelo Tribunal Superior Regional lá de Porto Alegre. E com um agravante, a pena dele era de 9 anos, foi passada para 12 anos e 1 mês. Ao mesmo tempo que a gente vibra, é uma etapa muito triste. Isso é uma dor espiritual para uma nação, sabia? Porque uma pessoa que foi um líder está condenado ao cárcere, está condenado à cadeia. E isso é uma questão espiritual sobre a nação. E nós precisamos interceder sobre isso. Nós precisamos, querido, quando nós entendemos o poder da intercessão, o que ela pode fazer numa nação, o que ela pode fazer numa cidade, o que ela pode fazer na nossa igreja e na nossa vida, é uma mudança tão grande, tão expressiva. É uma arma, um instrumento tão poderoso e a gente não utiliza dele. A gente não lança a mão desse instrumento poderoso. Então o que a gente faz, meu irmão, quando a dor é palpável, quando o desafio é maior do que o meu ser, quando se sente sem esperança e impotente, o que a gente faz com tudo isso? Eu quero, nessa noite, refletir com você sobre um ensinamento de Jesus muito forte aqui em Lucas capítulo 11, a respeito da oração, a respeito da intercessão. Lucas 11, capítulo 11, versículo 5. É algo muito interessante nós lermos sobre isso, a importância meditarmos sobre a importância desse texto para a nossa vida. Lucas capítulo 11, versículo 5, que diz assim: disse-lhes também: se um amigo de vós tiver, se um de vós tiver um amigo, e se for procurá-lo à meia-noite e lhe disser: amigo, empresta-me 3 pães, pois um amigo meu, estando em viagem, chegou em minha casa, e eu não tenho o que lhe oferecer. E se ele, de dentro da sua casa, responder para você: não me incomodes, já está a porta, já está fechada, meus filhos estão comigo na cama, não posso levantar-me para atender. E eu ainda digo que, se eu levante para lhes dar por ser seu amigo, todavia por causa da sua importunação, se levantará e lhe dará quantos pães lhe precisar. Digo-vos que, preciso trocar o óculos, ainda que se levante para lhes dar por ser seu amigo, todavia, por causa da sua importunação, se levantará e lhe dará quantos pães lhe precisar. Pelo que eu vos digo, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pois todo o que pede recebe, e a quem busca acha, e o que bate abrir-se-lhe-á. Deixa da Bíblia aí, vamos orar. Pai, nós queremos pedir mais uma vez a tua misericórdia e o teu favor sobre a nossa vida, para que possamos ministrar, ó Deus, sobre esta palavra nesta noite, para a nossa vida, para a nossa prática diária, para a nossa prática espiritual e para a vida do teu povo. Eu quero pedir a Deus que a tua bênção, o teu favor esteja sobre nós, e que o Senhor possa derramar da sua bênção sobre a nossa vida nesta noite,
e que o nome do Senhor seja glorificado. Ensina-nos, Espírito Santo de Deus, o que nós precisamos aprender nesta noite com a Tua palavra, em o nome de Jesus. Amém. O nosso desafio, meu amado irmão, minha amada irmã, é trazer esse texto que nós lemos agora para uma possível realidade que qualquer um de nós poderá vir a viver. Qualquer um de nós. O que na verdade, eu quero trazer, antes de falar sobre isso, quero trazer uma definição de intercessor. Intercessor é pedir algo a alguém que tem aquilo que o seu amigo precise. E esse alguém o tenha em abundância. Eu vou repetir. É pedir algo a alguém que tem aquilo que o seu amigo precise, e esse alguém o tem em abundância. Por exemplo, no caso do texto lido, sabe aquela pessoa que chega de surpresa na tua casa? Ontem eu recebi uma visita surpresa, 2 lá em casa, mas uma já chegou com a pizza. Chegou com a pizza. Então assim, eu não precisei ligar para a Maura e falar: Maura, chama o Marco aí, tira o Marco da cama e traz pizza aqui, porque eu estou com visita, meu amigo chegou aqui. Ainda chegou com os gafanhotos junto. Então, meu irmão, isso que eu disse, pedir algo a alguém que tenha, que você sabe que tem, que você sabe que aquela pessoa vai poder te dar um socorro, e aquela pessoa, o que ela tem não somente para ela, mas ela tem em abundância. A isso a gente pode chamar de oração intercessora. É quando você sabe que a Gláucia está precisando de uma oração, de algo que não depende da sua força, não depende do seu recurso, mas você sabe quem pode ajudá-la. É como nós vamos fazer agora na Semana Internacional de Los Demais, e para nós aqui na Semana Nacional de Ajuda ao Próximo, aonde nós vamos como alguém que tem alguma coisa para entregar a alguém que está precisando. Isso não é uma oração, mas é uma ação intercessora por alguém, porque ainda que aquela pessoa não lhe pediu, nós vamos interpelá-la. Talvez fantasiado de Superman, talvez fantasiado de Homem-Aranha, não sei. Talvez você, minha irmã, de Mulher Maravilha, não sei, porque chegaram as fantasias aí. Mas muito mais do que uma vestimenta que possa trazer descontração pela sua cor, ou uma identidade por um super-herói, nós vamos levar aquele que é mais do que qualquer imagem que isso possa trazer ao coração dessa pessoa, que é o amor de Jesus Cristo. Mais do que dar um bis, mais do que pagar uma conta no supermercado, mais do que dar um abraço, mais do que dar uma água, mais do que ajudar alguém a atravessar a rua, mais do que ir lá no hospital e doar sangue, ou ir lá no hospital para visitar as crianças que estão enfermas. Imagina, irmão, você chegar lá fantasiado de mulher, com a roupa da Mulher Maravilha, do Superman, para uma criança que está no hospital. Imagina que legal que é isso. Sabe, meu irmão, é quando oração intercessora é quando você liga a necessidade de alguém, preste atenção, é quando você liga a necessidade de alguém àquele que pode supri-la. É quando você chega até o pastor e diz assim: pastor, nós precisamos entrar em oração pela vida da Jumara. Ou quando você chega e diz assim: pastor, a casa do nosso irmão foi derrubada pela água e nós precisamos fazer alguma coisa. Eu escutei um amém, um aleluia. E nesse momento nós estamos vivendo isso nessa igreja. Então, meu amado irmão,
A intercessão, ela é muito mais até do que botar um joelho no chão. A intercessão, ela fala de um preço que você precisa pagar por alguém. A pessoa está enferma, você não pode curar, mas Deus pode. O pastor está hospitalizado, você não pode fazer nada, não pode nem entrar lá porque estava na UTI, mas você pode orar. Tem alguém com câncer, você sabe, você não pode fazer nada, mas você pode orar. Tem alguém precisando de libertação, meu irmão, se você sabe que essa pessoa está precisando de libertação, você é o instrumento que Deus quer usar para libertar essa pessoa. Meu irmão, porque se a necessidade de alguém chegou até as tuas mãos ou até os teus ouvidos, é sinal que, meu irmão, você precisa fazer alguma coisa. E o Senhor Jesus bem disse que aquele que chegar, que for até ele, de maneira alguma ele colocaria fora. Então, meu irmão, da mesma forma, eu disse, alguém está enfermo, você não pode curar, mas você sabe quem pode, você sabe quem consegue, e você sabe também quem te concedeu autoridade para isso. O problema, meus irmãos, é que muitas das vezes a gente fica assim, se Deus quiser curar. Não, meu irmão, Deus quer curar. E Ele usou, e Ele deu a nós o poder para isso. Porque a palavra de Deus diz que sobre nós foi dado poder para curar os enfermos, para libertar os cativos e para levar a palavra do reino de Deus a toda criatura. E é isso que nós fomos chamados por Deus. É para isso que você foi chamado por Deus, para entregar, meu irmão, a palavra que cura, que liberta, que sara e que convida para a vida eterna e lhe dá a vida eterna. Para isso fomos chamados. Para isso fomos chamados. E, meu irmão, às vezes a gente acha que o crente é um Superman. E nós vamos até vestir de Superman. Mas aí quando eu saio da UTI, eu entro no quarto. Tinha um senhor também no quarto, era um quarto duplo. E é um servo de Deus, que serve a Deus desde sempre. Estava trabalhando, passou mal, caiu. Ele, não sabia, não tem problema nenhum, eu sou forte, sou vigoroso. Você viu ele lá, né? O senhor fortão, né? Mais novo do que eu. Mais novo do que eu. E aí você vê assim, eu vi ele clamando, vi ele orando, meu irmão, mas crendo, e ele recebeu alta na mesma hora que eu. Eu falei assim, nós vamos embora para casa amanhã, Vaso. Aí ele, eu preciso, eu não sei como é que vai ser meus exames. Eu falei, os teus exames vão dar positivo para você. E nós vamos sair desse lugar amanhã, em nome de Jesus. Ele, vamos mesmo. Ele creu, meu irmão. Sabe, amados, nós precisamos entender a força que a intercessão pode exercer através de você na vida de alguém. A mudança na vida de alguém. A minha vida foi mudada pela intercessão de pessoas. A vida da pastora foi mudada por intercessão de pessoas. Muitos de nós que estão aqui tiveram a vida mudada, se converteram, conheceram a Jesus pela intercessão de pessoas. Muitas pessoas que você não sabe, que você não conhece, que você não faz a menor ideia de quem seja, onde mora. Você não tem o Facebook, você não tem o WhatsApp dela, você não tem o Instagram, mas é uma pessoa que clama ao Senhor pela sua vida, que clamou ao Senhor pela sua vida, e é um dos responsáveis pela salvação que chegou à sua casa. A intercessão, meu irmão, é poderosa. A intercessão, ela tem o poder de transformar a vida das pessoas e de preparar as pessoas para irem morar no céu. Apesar de hoje ninguém está querendo falar disso, né? É mais fácil dizer que você vai ficar rico, que você vai trocar de carro, vai ter um carro maravilhoso. Meu irmão, você não precisa trocar de carro. Você pega o seu carro, eu ainda não vi o meu, mas você leva lá na Lattes Auto Center, que o Marco dá um jeito, deixa seu carro com cara de novo. Tá novinho meu carro, mano?
Tá, ainda não vi, ele trouxe agora. Sabe, meu irmão? Guarda uma coisa que eu vou te falar. Jesus jamais rejeitará a oração de um intercessor. Ele jamais. Pastor, e quando eu orei e a coisa ainda não aconteceu? Há tempo para todas as coisas, debaixo do céu e sobre a terra. E Deus sabe o tempo que vai fazer a obra na vida daquela pessoa. A oração que você fez está no coração do Pai. A intercessão a respeito de algo está no coração do Pai. Meu irmão, eu sei de pessoas que oraram 20 anos por alguém e depois aquela pessoa se converteu. Meu irmão, eu me afastei dos caminhos do Senhor com 13 anos e a minha mãe nunca parou de orar. O meu irmão voltou para os caminhos do Senhor e o meu irmão jejuava 2 dias, 3 dias pela minha vida, Adão. Ele vai se converter. E eu tinha umas maluquices, Paola. Eu ia muito para um lugar chamado Trindade, que é lindíssimo. A praia é lindíssima, no extremo sul do estado do Rio de Janeiro. Muito lindo. Mas tem um problema. Tem uma fumaça que fica lá no ar, que a turma produz. Enfim, mas naquele tempo eu gostava de ir. E aí eu comprava uns adesivinhos assim de uns duendes e botava no meu carro. E eu não botava assim, irmão, pasme, você vai ouvir, segura na cadeira. Eu botava assim, o adesivo estava escrito assim: eu acredito em duende. Aí eu chegava em casa com o carro, sabe o que o meu irmão fazia? Ele ungia a mão, ia lá e botava a mão naquele negócio: eu te repreendo, demônio. Você está pendurado aí na traseira do carro do meu irmão, da minha cunhada, mas eu te repreendo em nome de Jesus. Até que um dia, meu irmão, todo esse conjunto de intercessão traz, meu irmão, um peso de glória sobre a vida de alguém. É por isso que a igreja não pode parar de orar. É por isso que segunda-feira aqui nós temos um culto de oração e intercessão. Porque a oração não pode parar, meu irmão. Ah, pastor, mas aí terça-feira eu estou tranquilo, eu estou de folga. Não, meu irmão, terça-feira você tem que orar. Mas quarta-feira eu já não preciso que tem culto. Não, meu irmão, você precisa orar. Na quarta, na quinta, todos os dias. Sabe, irmão, voltando à situação do hospital, a pastora falou assim, ela olhou para mim assim, já meio temerosa e meio confiante. Ela falou assim: não faz isso comigo não, hein? E eu estava com uma paz. Sabe aquela paz assim? Eita glória, é isso aí, minha irmã. Irmã, está com os irmãos crentes, é uma benção. Mas sabe por quê? Sabe qual a sensação que eu tinha? Eu vou abraçar meu Jesus hoje. A sensação que eu tinha era essa: hoje eu abraço o meu Jesus querido e vou beijar a face dele hoje. Eu não tive um pingo de medo, Claudinha. Não tive medo. Porque eu sabia que o Senhor está comigo. É que nós cantamos aqui: nada temerei. É nada, meu irmão. Está lá indo pro... Rapaz, o carro passou um cabo de aço aqui por dentro, meu irmão. Mas saber, meu irmão, que em todas as coisas, eu sou mais que vencedor. Todas, meu irmão, é na enfermidade, é na bênção. O problema é que hoje as pessoas só querem vitória. É vitória daqui, é vitória de lá, é vitória ali, é vitória para lá. Eita, dá até um corinho pentecostal isso aí. Dá um corinho de fogo esse negócio. É vitória daqui, esquituc, é vitória de lá. Esquituc foi ótimo. Meu irmão, Jesus não rejeita a oração do intercessor. Pedro estava preocupado com a enfermidade, pasmem, da sogra. Estava preocupado. Meu irmão, Jesus foi para a casa de Pedro.
Pedro chamou ele, Senhor, vão lá que a velha está doente. Minha mulher está triste. Meus filhos estão tristes. Sabe, meu irmão, a gente precisa entender que a todas as coisas que nós clamarmos o nome de Jesus, alguma coisa acontecerá. E aí Jesus entra na casa da sogra de Pedro, entra na casa de Pedro, a sogra está enferma, está com febre. Meu irmão, a Bíblia não diz por que ela estava com febre. Ela não estava, a doença dela não era febre, entenda isso. A doença dela não é febre. Febre não é doença, meu irmão. Às vezes fala assim, você está o quê? Eu estou com febre. Não, meu irmão, a febre é o sinal de que alguma coisa está errada aí dentro de você. Aí o teu corpo aquece, ou para matar aquela bactéria, aquele vírus, ou simplesmente para te dar um alerta e falar assim, olha só, candanga, vai se cuidar porque você está doente. Alguma coisa tem aí. Então Jesus não tira a febre dela, Jesus cura ela de uma enfermidade, e a febre ceder é uma consequência da cura. Quantas vezes você já tinha pensado sobre isso, irmão? Olha como Jesus é maravilhoso, é que a gente simplifica. Não, Jesus cura até uma febre. Já escutei pregador falando isso. Jesus curou a febre, a sogra de Pedro estava com uma febrezinha, ele curou. Não, meu irmão, Jesus curou a enfermidade que tinha nela. Meu irmão, Jesus se ele coloca de pé até um morto, que dirá com uma enfermidade mais simples. Então Pedro estava preocupado com a enfermidade da sua sogra. O centurião veio por seu servo doente. Jairo tinha uma filha enferma. Agora pergunta para o seu irmão: pelo que você tem sido intercessor? Pelo que você tem sido intercessor? Ou por que você tem sido intercessor? Ou para quem você tem sido intercessor? Por qual causa você tem sido intercessor? Meu irmão, quando eu soube que a adutora lá arrebentou e quebrou a casa do nosso irmão, eu comecei a orar por ele. O que eu podia fazer é orar. Sabe, meu irmão, nessas horas, você pode dizer assim, eu não posso fazer nada. Pode sim, meu irmão. Você pode orar, você pode clamar, você pode colocar o teu joelho no chão. Pastor, não dá para orar. Você pode ir para um cantinho, meu irmão. Lembra a dica que eu já te dei? Pega o fone, põe no ouvido, pega o celular e faz de conta que você está falando com alguém, mas você vai estar falando com alguém. Que hoje você vê um monte de gente andando na rua igual maluco, com fonezinho no ouvido. Você pode fazer isso, meu irmão, eu já fiz isso. Fonezinho no ouvido e foi andando pela 16 de março. Pois é, Senhor. Então a gente precisa resolver isso. Eu preciso que o Senhor faça isso por mim, porque eu não tenho como resolver, mas o Senhor pode. Só o Senhor pode resolver esse problema. Tá aí uma dica para você orar, meu irmão. Você pode interceder sob qualquer maneira. Mas por que você tem intercedido? Pelo seu casamento? Pelos seus filhos? Pelos seus negócios? Pela vida dos seus pastores? O pastor pelo menos está dando bastante trabalho nessa área, né? De vez em quando dá uns BO, dá uns BOzinhos aí, tem que... Sabe, meu irmão, o que vai promover a vida dessas pessoas pode estar intimamente ligado ao nível de intercessão que você tem. O que vai mudar a história da sua família, dos seus negócios. Pastor, mas o país está vivendo em crise. Eu sei. Tem reflexo dessa crise na minha casa. Mas eu não paro de clamar por causa disso. Meu irmão, você não pode entregar ou depor as armas, ou jogar a toalha, como se diz na palavra dos boxeadores. Você não pode jogar a toalha. Não tem mais jeito. Para tudo tem Jesus.
Para todas as coisas tem Jesus. Pastor, mas é meu negócio, é meu emprego. Você é dizimista? Você é ofertante? Então você pode requerer isso com todo amor, meu irmão. Entenda uma coisa, você não pode botar Jesus na parede. Você não pode obrigar Jesus a fazer nada. Ele é o Senhor, lembra? Ele é o Criador e nós somos a criatura, obra das mãos do Criador. Então a criatura não pode dar ordem ao Criador, mas você pode interceder junto a Ele pela sua vida, pelos seus negócios, pela conversão dos seus filhos, pela conversão do marido. Pastor, mas ele é cachaceiro. Meu irmão, eu era pior do que cachaceiro e estou aqui pregando a palavra de Deus já há quantos anos? E o Deus que mudou a minha história pode mudar a história da sua casa. E não adianta você vir com, sabe, meu irmão, essa coisa, você não sabe o que eu passo, você não sabe o que eu passei. Cada um, meu irmão, vai ter a tua luta e a tua batalha. E cada um de nós vai ter a resposta da intercessão que precisamos. Quer ver uma coisa? Eu não podia fazer nada pelo Daniel. Mas sabe o que eu orei, Dan? Falei, Senhor, faz com que o responsável pelo que aconteceu na casa dele pague um aluguel para ele, reforme a casa dele. E o que aconteceu? Você vai mudar, filho? Então, você pode dar um aplauso ao Senhor, filho? Pastor, mas foi pela sua oração? Falei, não, meu irmão, existe lei. Então eu invoquei o Senhor, falei, Pai, tem uma lei que protege ele. Então antes que ele bote um advogado, que o Senhor promova isso na vida dele. Meu irmão, a gente precisa entender a oração e orar segundo aquilo que nós estamos cobertos. Primeiro, você está coberto pelo poder do nome de Jesus. E posso todas as coisas naquele que fortalece. Ele vai te fortalecer. Ainda que você esteja abatido, ainda que você esteja, meu irmão, sabe, com o moral lá embaixo, o Senhor vai te levantar. A boa mão do Senhor vai te segurar, vai te colocar de pé, vai mudar a sua história pela intercessão de alguém. Porque se você não tiver com forças para interceder, liga para mim. Liga para a pastora também. Né? Liga para a pastora, põe ela para orar também. Eu quero repetir algo aqui, meu irmão. Jesus nunca recusou um pedido de um intercessor. Então nunca deixe de orar, nunca deixe de clamar. Eu tenho orado, meu irmão, no monte, esse tempo de monte. Eu tenho orado ao Senhor pela vida dos irmãos, para Deus abrir porta de emprego, para Deus abençoar o negócio dos irmãos. Sabe, meu irmão, eu não fico orando para encher a igreja, eu não tenho essa preocupação. Eu estava conversando com alguém a respeito disso, não me lembro com quem foi. Acho que foi com o irmãozinho lá no hospital. Meu irmão, não adianta eu usar de técnicas. Não adianta. Eu posso orar. O outro pode fazer alguma coisa. Você pode fazer o que for. A palavra diz que um planta, um rega, mas quem dá o crescimento é o Senhor. É o Senhor, meu irmão. Então você precisa entender isso. A gente precisa começar a botar isso, não somente compreender, mas começar a colocar essas coisas em prática na nossa vida. Pastor, eu estou cansado. Meu irmão, você não pode desistir. Você precisa persistir na oração e no clamor, porque eu não desisti de você. Quero trazer um outro trecho aqui da palavra para a gente refletir. Êxodo 32. Êxodo 32. Versículos do número 7. Diz assim: Então disse o Senhor a Moisés: Vai e desce, porque o teu povo que fizeste subir a terra do Egito se corrompeu. Depressa se desviou do caminho que eu lhe ordenei. E eles fizeram para si um bezerro de fundição e adoram-no. E lhe ofereceram sacrifícios e disseram: Eis aqui, ó Israel, o teu Deus, que te tirou da terra do Egito.
E disse mais o Senhor a Moisés: tenho observado este povo, e eis que é um povo de dura. Agora, pois, deixa-me para que a minha ira se acenda contra eles. Presta atenção, meu irmão, é Deus. Presta atenção nesse versículo. Agora, pois, deixa-me. Como se a gente pode impedir Deus de fazer alguma coisa. Mas eu vou te mostrar que a gente pode. Deixa-me para que a minha ira se acenda contra eles e eu os consuma, ou seja, eu os destrua. E eu farei de ti uma grande nação. Moisés, porém, suplicou ao Senhor, seu Deus, e disse: ó Senhor, porque se acende a tua ira contra o teu povo, que tiraste da terra do Egito com grande força e com forte mão. Porque hão de falar os egípcios, dizendo: para o mal os tirou, para matá-los nos montes, para destruí-los da face da terra. Torna-te da tua ira e arrepende-te deste mal contra o teu povo. Moisés devolve para Deus. Lembra-te de Abraão, de Isaque, de Israel, teus servos, para os quais por ti mesmo juraste e lhes disseste: multiplicarei os vossos descendentes como as estrelas do céu, e lhes darei toda esta terra de que tenho falado, e eles a possuirão por herança para sempre. Então o Senhor se arrependeu que lhe dissera que havia de fazer ao seu povo. Olha que coisa interessante, meu irmão. Moisés foi um ancião. Moisés era um ancião, um homem com mais de 80 anos. Você poderia dizer: é um velhinho, tadinho, precisa ter um vale transporte, tem uma cadeira especial no ônibus, na carroça lá, né, do Monte Sinai, que passava lá no Monte Sinai, tinha uma cadeirinha especial para ele, amarelinha, aquele lugar era reservado para ele. Não, meu irmão, Moisés estava no face a face com Deus. Nós conhecemos a história. O povo pecou ou fez esse bezerro porque Moisés foi para o monte para conversar com Deus, para orar com Deus, para ter um particular com Deus. E aí, como ele não voltava, o povo pensou: ele já morreu, então vamos fazer um outro Deus aqui. E aí Arão, sem sabedoria nenhuma, foi lá e fez um bezerro de ouro. Eu não quero entrar nesse detalhe, porque isso não é importante para nós aqui. E Deus então do alto fala assim: volta, porque o teu povo... Meu irmão, quando Deus fala volta, Moisés, a Bíblia não relata o tipo de conversa que eles estavam tendo, mas havia alguma coisa de maravilhoso ali. Porque, meu irmão, quando você entra num particular com Deus, primeiro, você não quer sair. Você não quer sair. Quando está bom com Deus, meu irmão, o último dia meu no monte, antes de baixar o hospital, foi algo assim tremendo. Foi algo tremendo. Eu fiquei lá com Deus, um tete a tete com o papai, conversando, lendo a Bíblia. Eu li um pouco, era como se Deus lesse a Bíblia para mim. Eu não sei se você consegue entender isso. É como se Deus lesse a Bíblia para mim. E não vi gravetinho nenhum aceso. Ontem eu tirei a alegria de uma pessoa sobre a história do graveto aceso. Se você quiser saber, depois eu converso com você. E aí Moisés estava ali, meu irmão. Esse ancião foi responsável por transformar a vida de uma nação. E por que você não pode chamar uma responsabilidade sobre você para transformar a sua rua? Para transformar essa cidade conosco? Porque, meu irmão, a partir do dia... Gláucia? Amor? De agora, né? Próximo. A partir de sábado e domingo próximo, nós vamos começar a impactar essa cidade. E na outra semana vem uma equipe de fora da cidade para nos ajudar no evangelismo. Vem pastora, vem um grupo de jovens com sede para evangelizar, e você não vai ficar de braços cruzados, irmão.
Pastor, eu trabalho, amém. Mas se você não trabalha, eu estou te convocando para estar aqui na igreja, porque nós vamos sair daqui, vamos evangelizar, não sei nem o que a gente vai fazer. Mas como eu sei que eles têm know-how para isso, meu irmão, porque se você acha que essa terra é uma terra seca, você não faz ideia onde eles moram. Aonde é comum você chegar numa casa e ter aqueles demônios da Índia com um monte de braço assim, sabe, que eu não sei o que chama. Eu sei, mas eu não quero falar o nome daquela treva, não. E muitas pessoas que antes serviam a esses troços, que eram da seita do tal do Daime, hoje estão lá na igreja servindo e glorificando ao nome do Senhor. Pessoas que eram dependentes de droga, hoje estão lá dependentes de Jesus. E por que você não pode fazer a diferença, meu irmão? Por que eu não posso fazer a diferença? Por que nós, como igreja, não fazemos a diferença? Porque, meu irmão, a igreja não foi chamada para ficar apenas dentro de quatro paredes. A igreja foi chamada para fora. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. A não ser que a cada culto você possa trazer muitas pessoas para pregar o evangelho, para ouvirem o evangelho aqui dentro. Porque aqui, meu irmão, nós estamos pregando o evangelho puro. Por isso que não está superlotado. Então, Moisés foi um ancião que Deus usou para libertar o seu povo do cativeiro. Isso transforma esse ancião em responsável por uma nação, faz dele um intercessor apaixonado. Porque o intercessor tem que ser apaixonado, meu irmão. Diga glória a Deus, você está entendendo isso? Quando Deus anuncia o pecado do povo, seu desejo de destruir a todos, Moisés intervém com uma poderosa intercessão. Arrepende-te do fogo de tua ira, tem piedade, não tragas este mal sobre o teu povo. Sabe como é hoje, meu irmão? Se Deus falar assim, eu vou destruir aquela igreja, porque estão fazendo loucura, sabe o que a gente possivelmente vai dizer? Destrói mesmo. A nossa carne, meu irmão, não adianta você querer ser mais espiritual do que o Espírito Santo. Você vai dizer, destrói mesmo, Senhor. Ele não merece nem estar vivo. Queima todo mundo. Meu irmão, tem um monte de gente fazendo coisa errada aí. Mas nós precisamos também interceder por essas pessoas. Eu estou falando isso que o Espírito Santo está falando no meu coração. Nós também precisamos orar. Nós também precisamos clamar por essas igrejas, para que eles sejam transformados pelo Espírito Santo de Deus. Arrepende-te do fogo da tua ira. Ele estava falando com Deus, meu irmão. Ele não estava repreendendo um irmão da igreja. Ele estava falando com Deus. Arrepende-te do fogo da tua ira. O Senhor está irado. Ele trouxe Deus para a realidade dele. O Senhor é Deus. Oh, hello. O Senhor é Deus. Como é que o Senhor está irado? Você precisa se arrepender disso aí. Você vê o nível de intimidade com Deus. Presta atenção aqui. O nível de intimidade com Ele, meu irmão. Nesse verso, a gente vê algo interessante que eu já até toquei com vocês. Ele fala no verso 7, vai e desce porque o teu povo se corrompeu. Moisés, quando intercede, devolve a propriedade ao povo, ao Senhor, a propriedade do povo ao Senhor, porque Deus fala assim, o teu povo está em pecado. E aí ele fala, arrepende-te, porque esse é o teu povo que o Senhor tirou. Mas querido, não é assim? Nós não somos a noiva do Cordeiro? E é mais ou menos isso. Filho quando faz arte. Amor, olha o que o teu filho está fazendo lá. Ué, mas é só meu? Não é nosso não? É comum, meu irmão. Isso é da nossa humanidade. Olha o que o teu filho está fazendo. E ele falou, Senhor, é o teu povo. Olha o que vão falar do Senhor. Sabe, meu irmão, eu fiquei muito triste quando uma igreja conhecida nossa fechou as portas em São Paulo. Ah, pastor, mas foi em São Paulo? Não, aqui em Petrópolis já teve algumas que fecharam as portas.
Ah, mas o pastor perdeu a visão, porque não teve gente para interceder por ele. Porque não teve ninguém que se levantou para interceder. E o problema é quando alguém comete um pecado, meu irmão, a primeira coisa, e agora o papai está batendo em mim aqui, a primeira coisa que a gente faz é levantar o dedo e falar, mas também, olha lá, ó. A gente não tem misericórdia. A gente não usa da arma que Deus nos deu, a intercessão. E Deus ainda Deus ainda bota para Moisés um prato. Deus fala assim, eu vou queimar todo mundo e vou fazer a partir de você. Eu vou começar agora. A partir da tua esposa, dos teus filhos, eu faço agora. E Moisés sabia que Deus poderia fazer muitos filhos, dar a ele a força para fazer muitos filhos, mesmo sendo ele um ancião. Porque ele sabia que foi assim desde o início. Foi assim com Abraão, foi assim com Isaac, foi assim com Jacó. Meu Deus, Deus quer fazer coisas tremendas na tua vida, irmão. Deus quer usar você, meu irmão, de uma forma poderosa. Deus quer usar você para que o povo dele, meu irmão, ouça a voz dele através da sua boca. Deus te chamou, meu irmão, como um profeta para essa terra. Só que hoje a gente entende que profeta é levantar na igreja e levantar o dedo, sapatear e falar, meu irmão, isso pode acontecer? Pode, mas a gente só vê isso nesse tempo. A gente não vê um profeta se levantando e falar, como profeta, eu vou sair e vou anunciar o pecado do que está acontecendo aí fora. Eu vou, como profeta, profetizar a salvação na vida de pessoas. É esse tipo de profeta que nós estamos precisando no século 21. Porque Jesus está voltando. Quantos podem dizer amém? Moisés se apresenta diante do Senhor como intercessor, como responsável por aquele povo. Meu irmão, porque a batalha que vem para você, você é responsável por ela. Pastor, mas não tem nada com isso. Você ficou sabendo? Você é responsável. Você tem a responsabilidade de interceder. Você tem a responsabilidade de clamar. E se você sabe que Deus está pesando a mão, meu irmão, começa a orar. Senhor, em nome de Jesus, é a tua igreja. Eles são conhecidos como crentes também. Então faz a tua obra ali. Moisés clama para Deus para que ele mude seu veredito. Entenda uma coisa, meu irmão, que a vontade absoluta de Deus, guarde isso, a vontade absoluta de Deus é inflexível. Entenda isso, a vontade absoluta de Deus é inflexível, mas a implementação dela não. Eu vou ler de novo. A vontade absoluta de Deus é inflexível, mas implementá-la não. A vontade absoluta de Deus era destruir aquele povo, mas ele implementou isso? Não. Ele não implementou isso. Ele colocou Moisés a prova, para que Moisés entendesse que a flexibilidade não estava na palavra que ele liberou, mas na implementação daquilo que ele disse que iria fazer. E assim como, meu irmão, um dia eu estive condenado à morte eterna, porque por muitas vezes eu blasfemei, não contra o Espírito Santo, mas contra Deus. Ri dos crentes. Eu já falei para vocês, de ver placa de uma campanha numa cidade onde eu estava, naquele tempo, do arrependei-vos. Então, meu irmão, vocês entenderam? Diga amém. Ele não muda seu caráter e propósito, mas ele altera a sua estratégia por causa do apelo dos seus filhos. Eu vou repetir, presta atenção aqui. Deus não muda seu caráter e seu propósito, mas ele altera a sua estratégia por amor, por causa do apelo dos seus filhos, ou seja, por causa da intercessão dos seus filhos.
Você não pode mudar as intenções de Deus, mas você pode influenciar as suas ações. Você não pode mudar as intenções de Deus, mas pode influenciar as suas ações. Diga amém, você está entendendo isso? Quero que você feche seus olhos. Repito. Você não pode mudar as intenções de Deus. Você não pode mudar as intenções de Deus, mas pode influenciar suas ações. Eu quero terminar deixando uma palavra aqui. Toda vez que nos apresentamos diante do Pai, nós precisamos nos esvaziarmos, porque certamente voltaremos com o coração cheio de algo que Ele nos entregará. Amém? Queria que você fechasse seus olhos. Glória a Deus. Aleluia.